Amados, eu convido todos a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, vamos receber o mensageiro, pastor Victor Cailo, trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Eu sei que nós viemos aqui com 2 propósitos: adorar a Deus, e o segundo, ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Dele mesmo ele não tem nada, mas ele depende do Espírito Santo. Por isso que nós vamos orar por ele em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, de quem somos, a quem servimos, em Tua presença nós estamos. Queremos Te louvar, Senhor, por tudo que tem ocorrido até agora. Mais que isso, Senhor, Te apresentar Teu Filho, que vai nos trazer a palavra. Se utiliza dele, Senhor, de um modo extraordinário, como nunca, Senhor. Quem sabe, Senhor, sendo para ele uma experiência primeira aqui, também para a Tua igreja. Meu Deus, eu Te suplico encarecidamente, pois nós somos carentes de ouvir a Tua voz. Aqueles que estão a nos assistir, Senhor, aqueles que assistirão esta mensagem, Senhor, depois. Ó Senhor, que a Tua palavra possa se cumprir integralmente, pois a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Senhor, é como martelo que esmiuça a penha. Por isso, Senhor, age com a Tua infinita graça e misericórdia nesta ocasião. Assim eu Te peço, ó Deus, e agradeço em nome de Teu Filho Jesus para todos sempre. Amém. Permaneçam em pé, só volte a sentar quando o nosso irmão mandar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que a igreja está de pé e vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar você que tem um exemplar da Sagrada Escritura, a, se possível, por favor, abra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Epístola aos Romanos. Desde já eu quero agradecer a confiança do pastor Adonias de nos permitir estar aqui ministrando a palavra de Deus e trazer aqui também nossa gratidão ao pastor, presidente dessa igreja, o pastor Osvaldo. Para nós é uma honra estar aqui nesta casa de Deus, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, nossos irmãos que aqui estão, somos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, capítulo de número 11, vamos ler a partir do versículo 32. Versículo 32 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Roma. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Pois Deus incluiu a todos os homens na desobediência, para conceder a todos misericórdia. Ó profundeza da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos! Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem lhe deu primeiro para dever ser pago em troca? Pois tudo é dele, e por ele, e para ele. A ele a glória eternamente. Amém. Podeis sentar, queridos. Meus amados irmãos, quero voltar a sua atenção para a palavra de Deus. Nós lemos nesta noite um texto sagrado que fala a respeito do que o apóstolo Paulo estava experimentando a respeito da salvação. Este texto é um louvor, uma adoração que o apóstolo Paulo faz logo após ele escrever uma densa carta teológica acerca do que Deus fez, unindo em um só povo os judeus e os gentios. E quem é este homem que escreve estas coisas? Qual o contexto que o apóstolo Paulo estava inserido quando ele nos escreveu estas coisas que ficaram para nós, quando ele escreveu ali para a igreja que estava em Roma? Mas até hoje estas palavras nos alcançam e nos tratam. O apóstolo Paulo era um homem zeloso, um judeu zeloso de Tarso, na Sicília, e este homem, ele sempre foi temente a Deus. Às vezes nós figuramos o apóstolo Paulo devido à sua conversão
de um perseguidor da igreja para alguém que agora era perseguido, temos a ideia de que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, não temia a Deus, mas ele era um homem temente a Deus, zeloso na palavra, conhecedor, altamente conhecedor das sagradas escrituras. Ele era hebreu de hebreus, ele era um judeu puro sangue, da tribo de Benjamim, ele era alguém que se orgulhava do seu judaísmo, como ele diz em suas cartas. Ele era alguém zeloso na tradição dos seus pais, ele era um erudito que havia sido educado por Gamaliel, um homem que foi citado na palavra de Deus como um erudito, como um grande mestre, inclusive, que se pronunciou a respeito do povo de Deus que estava sendo perseguido e disse assim: não vamos perseguir este povo, porque se esta obra é de Deus, ela permanecerá, mas se não for de Deus, ela vai se findar por conta própria, porque somente a obra de Deus permanece, porque Deus é aquele que atua através dos tempos, Ele está presente desde o começo das eras até os dias de hoje. É por isso que, apesar da morte dos irmãos, da perseguição, a igreja permanece de pé, porque nem as portas da morte prevalecem contra a igreja do Senhor. E o homem de Deus ali naquele momento era Gamaliel diante daquele povo, e foi este grande mestre que ensinou o apóstolo Paulo a lei dos judeus, e isto era uma prova de que a educação do apóstolo Paulo não foi uma educação barata, foi uma educação de alto custo. Ele tinha o melhor ensino possível, ele foi para Jerusalém, ele saiu da sua região lá de Tarso, na Sicília, e foi para o sul, para Jerusalém, e ele ali aprendeu nas melhores escolas, com os melhores professores, a lei dos judeus. Este era um homem temente a Deus, e no seu zelo, ele chegou a, inclusive, conhecer toda a cultura da sua época. Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele cita filósofos da região, ele cita Epimermendes, e quando ele está em Atenas, ele cita os poetas atenienses, e isso, de certa forma, ele é utilizado ali em Atenas como uma chacota, mas ele é assim também reconhecido como um erudito. Quando ele estava na presença dos governadores que ele esteve em Cesareia, os governadores da Judéia, ele ali apresentou o seu discurso, e ali Berenice, juntamente com o rei Agripa, ficaram impressionados com a eloquência do discurso e com a capacidade dele de apresentar as palavras da lei, e ele apresenta isso de uma forma que eles ficam espantados. Festo, o governador, fica espantado também, e eles dizem: olha, por um pouco não estás a nos convencer, a nos tornarmos também seguidores desse teu Cristo. E assim este homem, um grande erudito, conhecedor da lei, era um homem temente a Deus. Mas este zelo sem o discernimento espiritual gerou com que o apóstolo Paulo se tornasse então um perseguidor da igreja do Senhor. Ele entendia que a igreja de Deus, os cristãos, a nova comunidade que surgia daqueles que estavam reconhecendo Jesus como o Messias, ele olhava para este povo e via que este povo tinha uma mentalidade muito aberta, estava recebendo de uma forma muito fácil e gentil, e eles entendiam que isso era uma perversão do judaísmo, e de certa forma ele cria também que isto era uma maneira de retardar o cumprimento da promessa de Deus, pois eles sabiam do histórico, do que acontecia quando o povo de Deus se afastava de Deus. Eles sabiam do histórico do que aconteceu na Babilônia, do que aconteceu na Pérsia. Eles sabiam que o povo de Deus não poderia se misturar com uma nova ideia, se afastar da pureza que a lei ensinava, de forma que isso levaria a Deus se afastar do povo e o povo perecer. Era este o medo do apóstolo Paulo.
então ainda não apóstolo, mas ele estava perseguindo a igreja com zelo, com temor a Deus. Veja, meus queridos irmãos, como nós podemos tomar atitudes erradas, mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo, sendo de forma altamente erudito, conhecedor da palavra de Deus. Ele estava totalmente equivocado na compreensão do plano de Deus. E ele perseguia a igreja de tal forma que os irmãos de Jerusalém não receberam quando ele se converteu. Eles tinham medo. Imagine só o que é o apóstolo Paulo chegar na igreja de Jerusalém e um irmão olhar para ele e dizer: olha, eu sei que o meu pai, ou o meu primo, ou o meu irmão que era crente aqui na igreja, ele morreu porque o apóstolo Paulo, na época que estava perseguindo a igreja, votou a favor do assassinato do meu parente. Ou mesmo ele fez o meu parente blasfemar, como o próprio apóstolo assumiu, dizendo que fez muitos dos irmãos blasfemarem quando os perseguiu. E este homem que perseguiu a igreja em Jerusalém, este homem que estava ali de forma a levar os irmãos a blasfemar em Jerusalém, que estava respirando ameaças e morte, ele segue para a cidade de Damasco, e no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E este encontro com o Senhor Jesus é algo tão especial que o Senhor Jesus fala diretamente com ele. E a conversão do apóstolo Paulo não é um transe, não é apenas algo que chega diante dele e ele agora recebe uma nova realidade e ele simplesmente muda de ideia sem nenhuma explicação lógica. O Senhor Jesus se apresenta para ele e fala: por que você está me perseguindo? Eu sou realmente o Messias, eu sou o enviado de Deus. E Paulo reconhece isso, ele olha para o Senhor Jesus, ele o chama de Senhor e diz: o que é que eu vou fazer agora? E o Senhor Jesus o orienta a ir para Damasco. Lá ele é batizado, lá ele realmente tem a sua vista de volta, pois ele ficou cego no momento em que ele se encontrou com o Senhor Jesus. E ele ali em Damasco, ele está uma nova história. Ele é um homem convertido e ele segue agora pregando o evangelho ali em Damasco. Ele já começa com aquele ânimo. Quem aqui nunca foi novo convertido, hein? E não sabe como é quando você acaba de aceitar Jesus, você quer que todo mundo conheça esta nova realidade. Foi assim também com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ali naquela região de Damasco, ele começa a falar o evangelho, mas algo de especial ainda precisa acontecer na vida dele, e ele desce para o sul da região de Damasco, e ele passa algum tempo ali no deserto, e ele tem um encontro ainda mais profundo, e o texto mostra, quando você entende o que ele escreve aos Gálatas, e também o registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ele vai voltar daquela região com uma autoridade de tal forma, que ele agora não estava mais apenas pregando, mas ele estava trazendo um convencimento mais profundo a respeito, explicando com detalhes a realidade do Antigo Testamento no Novo Testamento, do que o Senhor Jesus representava no Antigo Testamento. E este homem, ele decide ir para Jerusalém, e em Jerusalém ele chega na região de Jerusalém, ali na Judéia, e ele decide que ele era homem certo para pregar o evangelho ali em Jerusalém. Ele tinha todas as prerrogativas, ele achava que poderia ali em Jerusalém ser o escolhido de Deus para guiar a igreja que estava ali, até porque ele chega a dizer: olha, eu aqui persegui a igreja, então eu vou agora mostrar que realmente este é o verdadeiro evangelho. E o próprio Deus fala para ele dizendo: Paulo, eu não quero você aí, eles não vão te receber. Mas ele entende que é um erro estratégico de Deus e insiste com o próprio Deus, dizendo: não, eu sou a pessoa certa, eu tenho o preparo correto para esta obra. Mas o Senhor Deus estava em oposição a isso, e quando Deus está em oposição, não adianta você lutar contra Deus. E o apóstolo Paulo foi perseguido de tal forma que ele precisou sair corrido. Os próprios irmãos de Jerusalém tiveram que carregá-lo para fora da cidade. Ele vai para Cesareia, de lá segue para Tarso.
E em Tarso ele fica esquecido 14 anos. Ele ficou 14 anos esquecido em Tarso, enquanto isso o evangelho cresceu, sem necessariamente a contribuição do missionário, do grande missionário que foi o apóstolo Paulo. Não esqueça do texto, nós vamos voltar para ele, eu estou apenas mostrando em que contexto isto foi escrito. E o apóstolo Paulo, depois de passar estes 14 anos esquecido em Tarso, chegou a notícia lá em Jerusalém de que o evangelho tinha chegado por toda a parte, inclusive em Antioquia da Síria. E em Antioquia da Síria foi levado para lá Barnabé para conhecer aquela obra, e não era muito distante de Tarso. Barnabé tem a ideia de ir lá em Tarso, chamar Paulo, que estava esquecido há 14 anos. E agora este homem vai chegar em Antioquia da Síria e conhece aquela igreja, e Deus orienta para que Barnabé e Paulo, não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo o texto sagrado. É Barnabé quem vai guiar a viagem. E eles saem ali de Antioquia por orientação divina. Eles seguem para a ilha de Creta, eles saem pelo porto da Seleucia, chegam ali em Salamina, e ali eles pregam nas sinagogas, seguem para Pafos, e ali em Pafos o apóstolo Paulo tem uma situação, algo marcante nesta primeira viagem missionária, porque ali em Pafos o governador daquele lugar, Sérgio Paulo, ele decide ouvir o evangelho, ele se abre para o evangelho, mas tinha lá um falso profeta judeu, um homem que estava querendo se opor. Aí o apóstolo Paulo ora e aquele homem fica cego, e o milagre é impressionante. Fazer um homem ver é uma coisa, mas fazê-lo ficar cego é outra. E aquele homem ficou cego, e o apóstolo Paulo, você pode pensar que impressionou ao Sérgio Paulo com este milagre, mas o texto sagrado diz que ele foi impressionado com o ensino da palavra de Deus. E algo aconteceu naquele lugar, e eles seguiram viagem, foram adiante, subiram para Antioquia da Pisídia, e ali na Antioquia da Pisídia, eles tiveram a oportunidade de pregar o evangelho nas sinagogas. Deus vai dando oportunidade, abrindo as sinagogas, e eles vão falando, mas a perseguição começa também, e ali na Antioquia da Pisídia, eles precisam fugir. Eles saem fugidos dali, porque muitos judeus começaram a não gostar desta mensagem que era aberta também para os gentios. E de Antioquia da Pisídia eles seguem para Listra, e ali em Listra algo extraordinário acontece. O texto sagrado diz que grandes coisas Deus operou, milagres e prodígios através das mãos de agora Paulo e Barnabé, porque desde o momento daquele milagre extraordinário, Paulo passa a ser o líder da viagem, e agora eles são perseguidos também em Listra, e eles têm que sair fugidos dali, porque a perseguição permanece. E a perseguição é de tal forma que aqueles que haviam perseguidos na Antioquia da Pisídia e também em Icônio, porque eles saíram fugidos também de Icônio, agora eles chegam até Listra, e eles chegam em Listra para apedrejar Paulo. E Paulo, na cidade de Listra, é apedrejado. Há uma situação que eles pensam que ele morreu. Eles olham para aquele homem e veem como morto. Este homem morreu. Eles param de apedrejar Paulo porque têm certeza que ele morreu. E o carregam para fora da cidade. O que acontece depois disso? O apóstolo Paulo, no dia seguinte, segue viagem para pregar o evangelho em outros locais. Ele vai para Derbe, ele continua pregando o evangelho, ele não para de pregar o evangelho, porque ele não tem a sua vida por preciosa. Este homem agora foi apedrejado até a quase morte, mas ele permanece pregando o evangelho. E Derbe é a última cidade desta primeira viagem, quando ele decide voltar, passando assim pelas cidades que estavam, firmando os irmãos, trazendo firmeza, formando um ministério local, formando presbíteros. E este homem, ele faz o caminho de volta até Antioquia da Síria, onde começou esta viagem, porque ele não é um desigrejado, ele é um homem que tem uma igreja local, ele permanece na igreja em que ele foi chamado, ele tem negócio com a igreja em que ele
foi estabelecido. Ele não é um aventureiro que fica por aí cantando, pregando de igreja em igreja e não tem pastor. Ele diz que congrega em tal lugar. Você chegou lá para a igreja e pergunta ao pastor, que ele diz que é o pastor dele não sabe nem como é o nome dele. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé, eles têm igreja, eles não são desigrejados. Após a missão ser feita, eles voltam para casa, para a igreja local. E eu vejo aqui a importância da igreja local. E vejo também que nessa estratégia deles de fugas, quando são perseguidos, mostra que a confiança em Deus não significa imprudência. Deus também trabalha com o bom senso. Você precisa entender que quando as coisas não estão da maneira como você espera, pode ser um sinal que Deus está dizendo, vai para outro lugar. Não é um sinal para mudar a mensagem e fazer uma mensagem que agrade ao povo, não. Pode ser um sinal para você ir para outro lugar, mas jamais um sinal para parar de pregar e jamais um sinal para parar de pregar a mensagem da maneira como ela é. Não se muda a mensagem, não se para de pregar, a mensagem deve ser pregada da maneira como ela é. O máximo que você pode fazer é ir para outro local, para escapar da morte, mas sempre ouvindo a orientação de Deus. E meus amados irmãos, este mesmo apóstolo Paulo tem uma segunda viagem missionária, quando ele vai com agora Silas, depois do concílio que teve em Jerusalém, uma alegria, ele chama Barnabé para ir revisitar as igrejas, mas Barnabé vai com João Marcos fazer esta tarefa. E para nós adiantarmos, ele segue nesta segunda viagem para a região da Síria. Ele vai para o norte, saindo ainda da igreja em Antioquia da Síria, e ele segue ali para Tarso. Ele visita normalmente as igrejas em Derbe, Listra, Icônio. Lá em Listra, onde ele havia sido apedrejado até a quase morte, ele agora tem um refúgio. Ele encontra lá Timóteo, e Timóteo passa a fazer parte desta viagem. Aí eles são impedidos por Deus de ir para a Ásia. Deus os orienta a ir para Troade. Em Troade ele tem uma visão de um varão macedônico dizendo, passa a Macedônia. Aí eles seguem para a Macedônia, e Deus estrategicamente leva Paulo para a cidade de Filipos, que era uma colônia romana, que tinha cultura romana, que tinha uma cópia da cidade de Roma, numa região ali próxima, e ele ali leva o evangelho, vai para a Tessalônica, vai para a Bereia, ele visita a cidade de Corinto, ele visita a cidade de Atenas. Ele precisa sair fugido destas cidades em alguns momentos, aí várias coisas vão acontecendo. Lá na cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, ele é preso com Silas. É neste local em que as prisões são abertas e eles pregam o evangelho, e o carcereiro se converte, e o evangelho vai sendo pregado. Ele vai fugindo da perseguição, ele vai sendo preso, ele vai chamando a atenção das pessoas que não querem receber este evangelho, mas ele permanece pregando o evangelho, e por causa desta viagem o evangelho chega a toda a Grécia, e assim a porta de entrada para o evangelho na Europa. E nós temos aqui a compreensão e uma explicação de que nós temos no tempo presente, ou há 100 anos talvez, nós tínhamos uma Europa muito evangelizada, porque o apóstolo Paulo teve o cuidado de subir para a Europa neste período, e o evangelho foi chegando àquela região. E nós chegamos por fim na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que foi quando ele escreveu esta carta. Ele passa 3 anos em Éfeso, e em Éfeso ele forma uma igreja que é uma igreja missionária, em que ele estabelece a partir de Éfeso o envio de missionários obreiros para toda a região próxima. Ele sai de Éfeso por perseguição. Ele vai para Troade. Em Troade ele estava já com pressa, o apóstolo Paulo, porque ele tinha o interesse de levar dinheiro para a igreja em Jerusalém, que estava tendo fome em Jerusalém. E em Troade acontece um milagre extraordinário. Um rapaz que estava ali em Troade, ele está ouvindo o apóstolo Paulo desde o início da tarde, e a pregação se alonga um pouco. Eu creio que hoje não vai ser tanto como aconteceu nesse dia, mas neste dia
o apóstolo Paulo já chegou à meia-noite pregando, e o rapaz deu um sono nele, e ele caiu do terceiro andar, ele estava sentado numa janela. E este rapaz que estava sentado na janela, caiu do terceiro andar, aconteceu o óbvio, ele morreu. Alguém neste momento vai dizer que falta de consciência deste apóstolo Paulo, ele está pregando até a meia-noite, ele não tem noção, para que isso, para que falar tanto? E o apóstolo Paulo não ouviu nenhum tipo de coisa desse sentido, porque ele desceu de onde estava, orou pelo jovem, e o jovem na mesma hora voltou à vida. E sabe o que aconteceu? Ele continuou pregando até o nascer do dia, até o sol amanhecer o dia. Ele estava pregando o evangelho, porque as pessoas ali tinham fome de ouvir a palavra de Deus. E ele já segue viagem, ele vai descer para a cidade de Corinto, e é ali na cidade de Corinto que ele escreve esta carta. Você percebe o que tem passado este homem até aqui? Ele tem feito viagens missionárias, ele tem um ministério consolidado, ele tem um histórico que mostra que ele não tem a vida por preciosa. Ele inclusive está aqui já mostrando interesse de ir para Roma, levar a palavra de Deus àquela igreja. Era este interesse dele. Ele estava indo para Jerusalém, entregar um dinheiro que havia recolhido para os pobres que estavam com fome em Jerusalém, mas ele já queria também de Jerusalém ir para Roma, esperava chegar lá livre e vai chegar preso. Mas neste contexto que nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz assim que Deus incluiu os homens na desobediência para conceder a todos misericórdia. Ele está falando de uma realidade, de que os gregos e de que os judeus são considerados por Deus como um povo só, desobediente, de maneira que Deus exerce misericórdia sobre este povo. Deus, quando olha para você, Ele não vê se você é do sangue de Abraão, Ele vê você alguém que precisa de misericórdia. E diante destas explicações que ele faz a respeito do Evangelho, da natureza da lei, do estabelecimento da salvação através do que Jesus Cristo fez, ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus no seu plano perfeito em exercer aquilo que Ele quer. Deus faz da maneira como Ele quer e ninguém pode impedir, porque Ele é profundo, Ele é rico em sabedoria, em ciência, Ele conhece os caminhos, Ele tem a ciência, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a física, a química, a mente, a alma, o corpo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe como chegar na vida de alguém, Ele sabe como estabelecer reis, estabelecer sacerdotes, Ele sabe como dirigir o controle deste mundo, Ele tem a ciência, e não só tem o conhecimento do que pode resultar as suas ações, como Ele tem a sabedoria de arquitetar o seu plano e levar a êxito. Deus sempre alcança êxito nos seus propósitos. Deus não falha com os seus propósitos. Ele é sábio, a sabedoria dele é perfeita. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus e da ciência de Deus. Ele ama você. Este Deus sábio ama você. E Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para você. E nem principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhum homem pode impedir aquilo que Deus planejou pela sua vida, que é trazer o amor dele para você. Nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus.
Esta é a sabedoria de Deus, de alcançar todos os povos, de reunir-nos aqui em uma igreja, um povo seu escolhido para o seu propósito que Ele comprou para si. Esta é a impressionante sabedoria de Deus. Ninguém pode explicar, ninguém seria capaz de fazer. Você pode tentar dizer qual foi a estratégia que Deus utilizou ao longo dos anos, mas ninguém pode explicar como que um judeu simples lá de Nazaré, que viveu a sua vida em Nazaré, este judeu simples, lá do canto escondido, onde ninguém podia esperar, pode vir algo bom de Nazaré. Este judeu, que não tinha nenhum recurso político, ele não tinha nenhuma autoridade no Império Romano, ele não tinha nenhum poder para exercer sobre aqueles homens, não tinha riqueza para distribuir aos seus seguidores, ele não tinha prata e ouro naquele momento para dizer assim: olha, vocês agora vão ser meu exército e vão levar a minha notícia. Não! Mas como a estratégia que começa com estes 12 homens se transforma em uma igreja que hoje nós temos pelo menos 1/3 da população mundial, muito maior do que a população da época, conhecendo este evangelho e até seguindo este evangelho. Esta é a sabedoria de Deus ao longo dos séculos. Ele estabelece o seu plano perfeito. E este Deus sábio, o apóstolo Paulo diz: quão insondáveis são os seus julgamentos, quão insondáveis são os seus juízos. Ele está falando que por mais que você investigue, por mais que você busque, você não consegue entender os juízos de Deus. Como é que um Deus justo, perfeito, consegue estabelecer um plano em que Ele dá paz para aqueles que são pecadores, paz para com Ele, Ele traz paz para você e Ele tem paz para os pecadores. Como este Deus permanece sendo justo, santo, como Ele permanece garantindo que Ele executa juízo sobre o pecado, e você e eu somos chamados de filhos de Deus, mesmo em nossos pecados, porque Ele provou o seu amor, a sua justiça, de uma só vez, quando Ele não poupou nem o seu próprio Filho amado. Ele não poupou nem o seu próprio Filho amado. Nós não podemos insondar, nós não podemos sondar, nós não podemos calcular, são insondáveis os juízos de Deus. Ele julga com justiça, de maneira completa, perfeita. Ele condena o seu próprio Filho para que você pudesse ter liberdade. Os caminhos de Deus, eles são impenetráveis. Por mais que você queira, você é incapaz, é humanamente impossível, mas Ele torna possível. Jesus veio para tornar viável para você este caminho. E Ele segue dizendo: quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Será que algum de nós poderia colocar o Senhor em uma cadeira e lhes lecionar alguma aula? Você tem algo para ensinar a Deus? Você tem capacidade de colocar Ele numa escola e ensinar a Ele alguma doutrina, algum ensino? E por que é que você chega diante de Deus com questionamentos, dizendo que a coisa não está do jeito que você quer, que você espera? Quem somos nós para dizer a Deus o que fazer e como fazer? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Onde você estava quando Ele estabeleceu esta terra? Quando Ele deu o fundamento para esta terra? Quando Ele colocou as estrelas onde estão? Quando Ele colocou o oceano onde está? Onde você estava quando Ele mostrou-se o Deus Todo-Poderoso?
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas. Quem somos nós para ensinar algo a este Deus? Quem somos nós? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Você não tem nada que ensinar a Deus, mas você tem muito que aprender com Ele. Quem primeiro lhe deu algo para lhe dever ser pago em troca? Às vezes nós chegamos para Deus com as nossas barganhas devocionais, a nossa espiritualidade, o nosso orgulho espiritual, e dizemos: eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho me dedicado, eu tenho me esforçado. Nada que você possa dar a Ele já não pertence a Ele. Nós somos devedores. O que você deu a Deus, para que você possa chegar diante dele e dizer: Deus, você está me devendo algo. É isso que o apóstolo Paulo está perguntando. Ele está aqui nestes versículos citando Jó e citando os profetas. Mas eu quero deixar claro aqui para você, nesta noite, é que você não pode ensinar a Deus, e você não tem nada a exigir para Deus. Nós somos completamente dependentes do ensino dEle, da palavra dEle, e nós somos completamente devedores a Ele. Nós só podemos chegar diante deste Deus Todo-Poderoso com humildade, dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Senhor, o que eu posso te oferecer em troca pelos benefícios que tenho recebido? E eu não preciso elencar para você os benefícios que Ele tem lhe oferecido, as bênçãos que Ele tem lhe dado. Você sabe do que eu estou falando? Toda manhã, quando você levanta, tem sangue correndo quente nas suas veias, tem um ar entrando pelos seus pulmões, tem fôlego de vida para você trabalhar e ganhar o seu pão, para você viver a sua vida, para você continuar pecando. Como você pode pecar contra este Deus que tem lhe dado tanto? Como você consegue desagradar a este Deus de maneira deliberada? Como você consegue olhar para o sacrifício feito na cruz e não se entender como devedor de santidade a Deus? Nós somos completamente devedores a este Deus. Aí, diante de tudo isso, diante de todo este contexto de compreensão da grandiosidade de Deus, o Deus que conhece as estrelas pelo seu nome, o Deus que mede a quantidade de terra no planeta com baldes, o Deus que mede as águas do oceano nas conchas da sua mão, o Deus que conhece cada um de nós individualmente, a dor, a alegria, o que está lhe afligindo. Ele sabe cada pensamento seu, Ele tem um caráter individual para tratar com você, este Deus grandioso. Aí Paulo diz assim, porque dele, tudo é dele, tudo pertence a Ele, todas as coisas são dele. Você é propriedade de Deus. Não importa se você aceitou ou não, você é propriedade dele. Legalmente você pertence a ele. Ele criou você, ele sustenta você, ele põe o fôlego em você. No momento em que ele quiser tirar o seu fôlego, acabou. Até um animal, até uma planta, é ele quem diz o tempo de vida, é ele quem diz cada situação sua. Você é propriedade dele, pertence a ele, a sua vida é dele. Então, porque dele são todas as coisas, você só encontra propósito nele. Então, para ele são todas as coisas. Você foi criado para viver para ele, você foi criado para viver em função dele. Você não encontra propósito em si mesmo, você não tem finalidade em si mesmo. Porque pedis e não recebeis? Porque pedis mal para os vossos próprios propósitos. Deus quer que você entenda que você, sendo dele, vive para
amar a Ele, para glorificar a Ele, para adorar a Ele, para se render a Ele, para dar prazer a Ele. Você não foi criado para viver para si mesmo. Você foi criado para encontrar propósito nele. A sua finalidade é viver em função dele. Porque dele, você pertence a ele. Para ele, você vive para ele, encontra propósito nele. Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Você se mantém aqui porque ele te sustenta. Ele sustenta você. Você está aqui hoje porque ele está te sustentando na palma da mão. Você não enxerga todas as coisas que ele tem feito. Você nem faz ideia de tudo que ele tem feito para você chegar até aqui. Vez ou outra ele permite você passar alguma aflição para você entender. Mas tudo que ele tem feito por você, você não consegue nem dimensionar. Você está aqui, na palma da mão dele. Ele está vendo você, ele conhece tudo que acontece na sua vida. Ele sabe todas as dores. Então é por ele, ele está te mantendo, te sustentando. Aí o apóstolo Paulo finaliza este hino com um brado dentro de si. Ele não se contém, ele diz: a ele a glória. A ele a glória. Eu só vivo para glorificar a ele. A minha vida pertence a ele. A minha vida é mantida por ele. A minha vida é para a glória dele. Então a ele a glória. Hoje, no tempo presente, na era por vir, para todo sempre. Para todo sempre. Enquanto houver fôlego, a ele a glória. Enquanto houver fôlego, a ele a glória. Na vida, a ele a glória. Na morte, a ele a glória. Para todo sempre, a ele a glória. E que assim seja, porque que se submeta à vontade dele. Portanto, amém. Quero lhe convidar para ficar de pé, com a autorização do pastor, e a louvar dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, adore ele. são todas. Cante com os olhos fechados em oração, agradecendo por tudo que ele tem feito pela sua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Enalteça este Deus Todo-Poderoso. Sempre Senhor Jesus, nós estamos aqui em tua casa, ministra-nos, Senhor, pelo teu Espírito, ministra-nos, Senhor, distribuindo dons, vai distribuindo os dons do Espírito Santo, vai tratando a alma,
Senhor, as feridas na alma. Vai tratando, Senhor, as feridas na mente. Vai tratando, Senhor, o desejo, o suicídio. Vai tratando, Senhor, aqueles que têm medo de viver. Vai mostrando, Senhor, o teu amor por aqueles que não se sentem amados. O amor dele te alcança nesta noite. Este Deus tão grande está aqui para te tocar nesta noite. Este Deus sem capacidade de ser dimensionado está te tocando hoje para uma nova história de relacionamento, de amizade com Ele, de identidade pertencente a Ele.